Você já chegou a pensar o quanto um gesto de gentileza que você faz hoje pode impactar a vida das pessoas durante muito tempo? Não? É sobre esse causo que eu quero conversar hoje aqui no PapoCast Causos da Casa. Bom, hoje eu vou conversar com você sobre uma história que eu publiquei lá no meu blog em 2013 e que para mim faz todo sentido no mundo. Eu vou ler para você e você vai entender onde eu quero falar, onde eu quero chegar com as gentilezas e aí a gente troca uma ideia no final. Então vamos lá, essa postagem aconteceu 19 de setembro de 2013 e eu escrevi o seguinte: ano passado fomos para Paris. Na época eu fui com meu primeiro marido, tá? Que sonho! Eu voltei à cidade depois de exatos 30 anos e eu me encantei com tudo. Como não? Logo no primeiro dia, uma garoa fina e uma névoa, um friozinho. Chegamos no final da tarde e eu queria ir direto para a Torre Eiffel. Por causa das condições climáticas pouco convidativas, não tinha fila nenhuma para a subida, nenhuma pessoa na minha frente. Um verdadeiro milagre. Então vamos lá, né? Vamos que vamos. Lá em cima, nós fomos brindados com o céu se abrindo e ficamos até o anoitecer, vendo a cidade se transformar em luz aos poucos. E, como em todo ponto turístico que se preze, há uma lojinha de souvenirs. Bem lá no topo. E eu fui lá fuçar, loja dentro. Adorei uma réplica da Torre Vermelha, de pintura fosca e tamanho médio. O marido, na época, aquele lá, o antigo, retrucou. Logo no primeiro dia, Flávia, você vai achar milhões delas nas lojinhas e aí embaixo, você vai achar um monte nos próximos dias. A gente compra depois. Dá pra entender, porque eu acabei me separando dele, né, gente? Já dá pra entender por aí. Agora que eu me dei conta, enquanto eu tô contando pra vocês. Dá pra entender que a pessoa era um pouco mal-humorada. Nem preciso dizer que a frase foi fatídica pro digníssimo ex-esposo. Torres de muitas cores, modelos e tamanhos pipocavam pela cidade de luz ao longo da semana que nós passamos por lá. Menos a tal vermelha fosca. E as filas para subir novamente ao topo da Torre Eiffel de verdade? Aquelas lá consumiam horas. Foi quando eu decidi fazer uma última tentativa e eu fui conversar com o pessoal da lojinha que fica ao pé da torre. Um moço e uma moça no caixa. Comecei com o pouco que eu sabia de francês, assuntando se alguém falava inglês e o moço me respondeu afirmativamente. Eu expliquei que eu queria comprar a Torre Média, vermelho fosca, que eu tinha visto na lojinha do último andar. Ele me respondeu que a Torre Encantada só tinha lá em cima. Não disse, ex-marido? E eu insisti, perguntando se o pessoal lá de cima não poderia enviar um exemplar pelo elevador para eu comprar aqui embaixo. Eis que a moça, que não falava um super inglês, mas tinha entendido muito bem o que se passava, me disse: eu vou, me dá o dinheiro que eu subo e eu compro a torre para você. Porque ela conseguia subir, né, pelo elevador de trabalho, né? Não precisava pegar a fila. Nem pisquei, entreguei o dinheiro e ela se perdeu no meio da multidão, rumo ao atalho designado aos funcionários. Demorou o que deveria demorar, mas ela voltou com o troco e com a minha linda torre tão desejada. Ficou ainda mais bonita e especial devido à gentileza desta pessoa que fez com que esse souvenir chegasse até mim.
Nunca mais vi a tal moça, mas todas as vezes que eu me lembro dessa história, eu peço para que o dia dela seja abençoado. Agora, de verdade, eu nem sei o que é mais bacana, se é a torre ou se é a história da torre. E aí, você me pergunta, por que essas coisas acontecem comigo? E eu te respondo tranquilamente, porque eu presto atenção nelas. Esse para mim é o segredo da vida. Trouxe a torre aqui, para quem não só me escuta, para quem me vê também. Aqui, ó, essa é a torre encantada. Eu tenho como meta voltar mais algumas vezes para Paris para comprar uma azul e uma branca para fazer a bandeira da França. E agora, com outras histórias, né? Não tô mais casada com meu primeiro marido, muitos de vocês sabem. Mas o fim da questão é a gentileza, né? Que coisa mais bonita a gente poder contar com uma gentileza dessa em nossa vida. Isso aí aconteceu em 2013. Eu tô gravando esse PapoCast para você em 2021. Quanto tempo se passou? Quase 10 anos dessa história. E essa mensagem, essa boa energia continua viva. E aí eu me pergunto, né? Foi a pergunta que eu fiz logo no começo da nossa conversa. Como a gente consegue fazer o bem? O quanto a gente consegue alcançar com esse bem e como esse bem fica? É lindo demais, né? É muito, muito bonito. E pra gente deixar sempre com a gente, nessa hora é muito importante, eu acho, a gente realmente lembrar que o bem que a gente planta, ele dura por muito mais tempo do que a gente imagina. Você tem alguma história assim que te marcou? Você tem alguma lembrança assim boa? Aproveita. Lembre-se dela hoje. Eu tenho certeza que isso vai abrir um sorriso na sua alma, no seu coração. Se você quiser, conta aqui pra gente também, que nós vamos sorrir juntas e juntos com tudo isso. Tô emotiva, tô feliz e fico feliz que na nossa vida a gente tem histórias para contar. Um beijo assim muito, muito grande e até o nosso PapoCast, o nosso encontro para contar os nossos causos e as nossas alegrias.